Essa daqui é uma proposta de redação com relação aos desafios no combate à obesidade infantil no Brasil. Primeiro, vamos fazer uma leitura cuidadosa dos textos motivadores, para depois compreendermos quais são os 5 critérios de análise da redação. Então vamos lá. O texto 1, ele traz uma questão interessante porque ele discute que a obesidade infantil é uma condição que envolve múltiplas causas. Então nós temos aqui possibilidades de argumentação, por exemplo, associar fatores genéticos, hormonais, psicológicos, comportamentais. Então são colocadas aqui, querendo ou não, algumas sugestões de caminhos argumentativos com relação de causa e consequência. Então você pode desenvolver que a obesidade infantil está relacionada, por exemplo, a questões hormonais ou a questões psicológicas. Isso pode ser colocado no seu texto. É muito importante lembrar que esse tema é com relação à obesidade infantil. Então, o recorte desse público que sofre com a obesidade é muito importante. Não se trata de obesidade entre a população adulta, por exemplo, e a população no geral. Aqui a gente tem um recorte um pouco mais específico. Então, é muito importante se atentar para isso. Ok? O texto 2, ele traz diversas consequências, então nós temos aqui sugestões de argumentações com relação às consequências. Então, existe a questão da apneia, a diminuição da autoestima, o surgimento de estrias, pés chatos, a possibilidade também de lesões. Então, são colocadas aqui algumas questões de saúde mental, mas também de saúde física com relação a isso. No texto 3, nós temos o dado do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que em 2023 tinha que a cada 7 crianças brasileiras, uma estava com excesso de peso. Então, de certa forma, a gente percebe que é um número relevante e que pode servir de base para alguma escrita, mas é sempre importante lembrar que o dado do texto motivador pode ser usado, mas ele pode ser usado da seguinte maneira: você não pode copiar exatamente o que está escrito aqui, mas você pode usar as suas próprias palavras, elaborar com suas próprias palavras e, principalmente, complementar esse repertório com outros que sejam externos ao texto. É muito importante. No texto 4, nós temos a fala de uma nutricionista que diz sobre a importância da reeducação dos hábitos alimentares. E nós temos aqui também uma certa causa, que certos hábitos alimentares podem gerar essa questão nas crianças. Então, o texto, de certa forma, traz diversas opções de repertório, diversos caminhos de argumentação muito preciosos. Mas lembre-se que você precisa dar contribuição para o seu texto. Isso implica usar repertórios que sejam seus, que não estejam nessa coletânea. Eu sugiro aqui aquele documentário Muito Além do Peso. É um documentário que discute a obesidade, a relação com a alimentação, principalmente com o consumo de industrializados e de ultraprocessados, principalmente. É um documentário interessante para pensar como que regiões em vulnerabilidade social ainda podem ser acometidas por isso. Então fica a minha sugestão e meu lembrete também de utilizar repertórios que estejam fora do texto. Aproveito para lembrar 5 competências de correção da redação, modelo Enem. Então, primeiro, com relação à competência 1, lembre-se de fazer um texto muito bem escrito, que esteja adequado à norma padrão. Atente-se para o uso de vírgula, de crase, de acentuação, de concordância, entre outros, porque isso tem muito impacto na nota da competência 1 que você vai tirar. A competência 2 envolve o uso de repertórios, a estrutura, a abordagem do tema. Então, certifique que você está, de fato, tratando sobre obesidade infantil, que os repertórios que você usa são legitimados, pertinentes, produtivos, que eles realmente estão contribuindo para o seu texto. Na competência 3, que avalia a argumentação, não se esqueça de trazer uma argumentação clara. Isso é muito importante. Que diga claramente qual é a relação entre a tese e o tema. É uma relação de causa? É uma relação de consequência? Como isso acontece? Prove isso. Não afirme que acontece alguma coisa, mas descreva, discuta, aprofunde. Isso é importante. Claro, existe também a competência 4, que envolve o uso de conectivo e avalia a coesão do seu texto. E atenção, evite repetição de palavras, use os conectivos de maneira adequada. Coloque um conectivo quando aquele texto de fato pedir aquele sentido semântico, o sentido daquela palavra.
é muito importante. E por último, não se esqueça de fazer uma proposta de redação, de intervenção, que esteja adequado à redação que você escreveu. Então, resolva os problemas que foram ali colocados a partir dos 5 elementos. Vamos lá: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Combinado? Uma boa escrita!